Bem-vindo ao Saúde Você 2022. Gente, eu vou ficar falando 2022 sempre porque eu tô muito feliz de estar fazendo esse programa para vocês. Mais um ano falando de saúde. E hoje, meu convidado é muito especial e eu faço questão de ressaltar aqui porque eu acompanho ele nas redes sociais. E eu admiro o médico que traz conteúdos importantes, que orienta as pessoas. E ele tem um estilo de vida muito legal e cria uma relação muito humanizada com os pacientes. Dr. Marcos Mônaco, seja bem-vindo. Obrigado, Duda. Eu agradecer a todos aqui também pelo convite e a oportunidade de estar falando de saúde. Com certeza. E também de uma especialidade, que é a minha especialidade, cirurgia torácica, que é uma especialidade tão pouco conhecida aqui no Brasil. Mas eu quero te dizer uma coisa. O senhor sabe que antes de vir para o programa eu já te seguia. Certo. E realmente você faz um trabalho muito legal, fala muito bem de saúde, mas você também tem uma vida saudável, esposa, gente, eles são, olha, casal fitness, totalmente alinhados, vocês precisam ver a elegância desse casal. Aliás, fizeram aí matérias, o senhor fez matérias também para a revista Caras, né? Sim, sim. Nós falamos também sobre Covid, os nódulos pulmonares, também foi uma matéria muito bacana. Bom, vamos falar de saúde. Quero aproveitar e mandar um beijo pro meu querido, meu parceiro, tá aqui na elegância, gente. Olha, inclusive fez a consultoria de imagem também pro doutor, que é uma elegância. O nosso querido Cris da Maglia Alfaiataria. Tem rosco, porque ele tá tão elegante aqui atrás da câmera, né? Mas, Cris, um beijo pra você, parabéns aí pelo trabalho. A gente tá muito feliz de ter você aqui na Caras Brasil. Bom, vamos falar de saúde? Bora lá, vamos lá. Doutor, cirurgião torácico, como o senhor falou, é uma especialidade pouco conhecida. Explica pra gente um pouco dessa especialidade. Bom, é uma especialidade que ela é bem consagrada nos Estados Unidos, Europa e Japão. No Brasil também, né? Ela inicialmente era associada à cirurgia cardiotorácica, cirurgia cardíaca. Na década de 90 ela foi desmembrada. Então, o cirurgião torácico, ele tem um papel muito importante no tratamento de doenças do aparelho respiratório, né? Nós fazemos o diagnóstico, o tratamento e o tratamento cirúrgico. Então, assim, para o público entender melhor, né? Nós operamos traqueia, brônquios, pulmões, a pleura, que é a membrana que recobre os pulmões e a costela internamente, diafragma, que é o músculo da respiração, e a parede torácica, que ela compreende as costelas, os músculos do tórax, então, e o esôfago também. Então é uma especialidade que aborda muitos órgãos e não só também da parte cirúrgica, diagnóstico também. Bom, eu quero continuar só te seguindo nas redes sociais, tá? Tá tudo certo. Consultório é só para tomar café. Tá bom. Gente, olha quanta informação importante. Agora, a gente tá no momento, doutor, que a gente ainda tá vivendo, vamos dizer assim, os resquícios da pandemia, e eu não posso dizer que a gente saiu totalmente dela. Como que atua um cirurgião torácico dentro desse cenário de pandemia que, pelo que o senhor explicou, acho que fez muito trabalho? Não, sim. A especialidade da cirurgia torácica trabalhou muito, né? Em comparação com as demais, que as cirurgias eletivas, como cirurgia plástica, né? Elas foram suspensas por conta do alto índice de internados foram com a suspensas? Foram suspensas. Inclusive no SUS, as cirurgias eletivas benignas, elas foram suspensas por decreto agora, essa semana. Então o cirurgião torácico não, ele teve que fazer a abordagem cirúrgica, o tratamento dos pacientes críticos em UTI. Então assim, para vocês terem uma ideia, a COVID, ela dá lesão pulmonar, todo mundo sabe, é um vírus que tem predileção pelo aparelho respiratório, e quando o paciente está entubado, ou mesmo não estando, você pode ter ruptura do alvéolo, que é uma condição que a gente chama pneumotórax. Então, perfurou o pulmão. Então, o cirurgião torácico ele tem que atuar num procedimento que é um procedimento cirúrgico mais simples, que é a drenagem do tórax. Fora isso, traqueostomias também, o cirurgião torácico faz. Os pacientes que ficam mais de 2 semanas entubados, eles precisam ser submetidos a uma traqueostomia. Exatamente, se não tem uma previsão de retirada do tubo antes dessas 2 semanas. E até as cirurgias para limpeza do pulmão, nós tivemos que operar pacientes críticos que evoluíram com uma infecção de bactéria, fora a COVID, a bactéria, e formação de pus no pulmão e na pleura. Então o cirurgião torácico tem que operar nesses casos também. O senhor sabe que eu fiquei 10 dias entubada, sim, né? Sim. Eu fui então ali, eu quase beirei precisar de um cirurgião torácico.
Então, nós, assim, o cirurgião torácico está muito engajado com o paciente crítico da Covid. Eu fui entubada, gente, olha, 85% dos pulmões tomados, vocês sabem a minha história, vocês me acompanham aqui na TV Caras e nas minhas redes sociais, foi um momento muito crítico mesmo. E falando exatamente disso, doutor, como que o senhor viu esse cenário de pandemia, os cuidados que a equipe, né, que vocês tomam, e me conta aí um caso crítico, alguma situação muito crítica que o senhor viveu nesse momento. Bom, assim, desde o início da pandemia, logo no começo de 2020, quando a notificação foi dia 31 de janeiro de 2019, 31 de dezembro de 2019. A notificação? Pelos chineses, que havia uma doença, um vírus, né, o SARS-CoV-2. Então, quando a gente começou a ter mais dados sobre a doença, já no começo de 2020, foram os que vieram da Europa, principalmente a Itália, que foi epicentro da doença, a Espanha e Estados Unidos. Então, quando foi declarado situação de pandemia, a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil, a gente logo, em poucas semanas, começamos a receber pacientes graves com coronavírus. Nossa, que loucura! Então, assim, a preocupação sobre contaminação intra-hospitalar, então a gente perfurou o pulmão. Qual que é o meio que a gente tem que fazer essa drenagem para não disseminar o vírus? Porque a disseminação é por aerodispersão. Então, quando o paciente está entubado, ou que é um sistema fechado, não distribui para o ambiente. Mas quando há perfuração, como eu citei, o pneumotórax, esse ar, ele está repleto de vírus, a gente tem que fazer a drenagem. A gente teve que correr atrás também, pegar informação do exterior para fazer toda essa proteção das equipes. Então, a gente viu muita coisa, né? Infelizmente, o pior que são os óbitos, né, dos pacientes, das equipes. Nossa, então, quantos colegas? Muitos colegas também tiveram. Inicialmente, hoje, graças a Deus, esse índice reduziu muito, mas os cuidados eles têm que ser mantidos, né? Bom, a gente fala desse tema, é uma coisa interessante, porque a pandemia, eu fico tentando imaginar como que vocês médicos receberam um vírus como esse, ninguém sabia o que era, como lidar, a transmissão, os cuidados, como curar, como tratar, gente morrendo, infecção. E aí eu imagino que às vezes a gente vê guerras, né? Os familiares que têm soldados na guerra. Eu fico imaginando a família desses médicos vendo, as pessoas morrendo, a televisão sangrando, e o senhor, como por exemplo o senhor que tem família, saindo de casa para lidar com esse vírus mortal, gente. Sim, que loucura, né? O psicológico das pessoas, da família, do médico. Não foi fácil. Isso é um relato que eu como médico posso passar. Muitos colegas também que tinham filhos pequenos, eles tiveram que dormir fora de casa. Teve muitos que se afastaram, né, da família. Gente, eu falo que médico tem que ser realmente ovacionado nesse momento de pandemia. Muitos, para a gente poder estar na nossa casa com a nossa família, eles abriram mão da família deles, né? É lógico que é uma profissão que foi escolhida, mas ninguém espera viver um momento tenso como esse, né? Exato. Doutor? E não quer dizer que porque é médico não tem o fator emocional também atrelado ali a um ser humano. Então, olha, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, e graças à medicina, aos biomédicos, né, que é uma especialidade que hoje eu também estou estudando, quero me formar em breve, mas graças a esses profissionais de saúde, até quem está ali abrindo a porta do hospital, ao segurança de estacionamento, a todos vocês, enfermeiros, técnicos, atendente, recepcionista, todo mundo que fez parte desse momento, porque todos colocaram a vida em risco para que vidas fossem salvas. Então, parabéns, doutor. Com certeza, parabéns a todos. Eu fico emocionada porque eu vivi isso. Eu precisei de cada um desses profissionais ali do meu lado, pegando na mão, rezando, me ajudando, me apoiando, porque eu não tinha minha família do meu lado. Porque nessa hora, aquelas pessoas que você mais pode contar normalmente que é a família são os que não podem estar com você. Exatamente. Então, a sua família são esses profissionais que muitas vezes as pessoas passam e nem bom dia dão, tá? Então, pensem nisso. Essa doença veio para humanizar as pessoas, para mostrar que nós somos todos iguais. Na verdade, a gente não é nada, tá? Então, doutor, eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque o senhor trabalhou diante dessa pandemia, o senhor trata de uma especialidade, como eu falei, que pouco conhecida, Sim. né? Para vocês terem uma ideia, eu tô há 7 anos na televisão. O senhor é o primeiro cirurgião torácico que eu entrevisto.
né? Então, para vocês terem noção do quanto é importante, por isso que a gente está deixando esse tempo, na verdade, ganhando esse tempo, tendo um aprendizado com o cirurgião torácico. Tá. Agora, doutor, quais foram os aprendizados, né? Eu já falei um monte de coisa aqui, mas que o senhor teve com essa pandemia? Olha, assim, primeira preocupação com os pacientes também. A questão humana, né? A gente que citou aqui da família. Você também no início falou, fitness. Tô no caminho, né? Eu vou chegar lá do fitness. Mas é uma questão assim de cuidar da saúde, né? Da nossa saúde, cuidado, né? Para que nós possamos cuidar da saúde do próximo. Então era uma preocupação também. Eu estava com sobrepeso também, baixei, melhorei minha condição cardiorrespiratória para a gente também não ficar doente. Eu fui contaminado, minha equipe toda, inclusive 2 cirurgiões torácicos que trabalham comigo há mais de 10 anos, ficaram em UTI, também graves. Então a gente aprendeu muita coisa, a dar o valor à vida. A gente sempre cuida da vida, mas o médico ele tem que dar muito valor a isso. E eu aprendi também, como você citou, as equipes multidisciplinares, né? Valorizar bem o fisioterapeuta, que ele está ali na linha de frente. Nossa, como eles são importantes na pandemia, no Covid. Sim. Como o fisioterapeuta é importante? Só também um outro caso. Quando começou, vinha informação, né, de fora dos Estados Unidos que a gente tinha, que não se podia colocar o paciente em ventilação não invasiva, que são aquelas máscaras que injetam ar sob pressão. Isso mudou muito. Como que é a VNI? Eu usei. Exato. Então a VNI, assim, eu falo, não só ela, mas também a abordagem da terapêutica com anticoagulante, os corticoides, no momento necessário, mas a VNI também ajudou a mudar o curso da doença. Então a gente evitou muitas intubações. Mas a informação falou, não mas pode. É difícil, doutor. Sim, não é fácil ficar. Porque assim, eu usei a VNI, gente, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei à intubação porque a VNI já não dava mais conta. Mas eu usei a VNI e eu tenho síndrome do pânico, né? Sim. Que eu trato hoje, graças a Deus, super bem. Agora o senhor imagina no hospital, sem tratar todos os meus problemas emocionais, porque ali o foco era o Covid e eu tava pós-parto, tendo que usar essa VNI, doutor. Não é fácil. Quando eles me davam a máscara, chegou um ponto que eles tinham que dar na minha mão. E sabe, criança, eu colocava de um lado, eu ia acostumando com aquela ventilação, porque trava, ela veda realmente para que ventile. Ai. Você tem que relembrar desses momentos difíceis, não é fácil. Gente, exato. Mas então, a VNI mudou também o curso do tratamento desse paciente crítico. Então a informação não pode, porque vai dispersar mais vírus. A gente teve que aprender a trocar o pneu do carro andando. Então aquela informação não era bem isso. Então, o senhor falou uma frase muito importante. A gente tem que aprender a trocar os pneus do carro andando. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas o fato de aprender a trocar os pneus do carro andando, isso ocasionou mortes? Olha, nós tivemos muitas mortes, né, dos pacientes, também porque até exato, obesidade, cardiopatia, diabetes, né, doenças imunossupressoras foram os pacientes mais frágeis, né, para a Covid e são. Quando você fala, e eu falei, trocar o pneu do carro andando, a gente sabe hoje não, já desde o ano passado, doença trombogênica. Então, a gente anticoagular o paciente no tempo necessário, aquele que precisa, né? Porque a formação de um trombo num vaso, uma artéria, uma veia importante, acarreta a morte, o óbito desse paciente, né? Então, tudo isso foi muito dramático, mas eu vejo com bons olhos, né? Que a medicina ela conseguiu aprender. Num momento como um momento de guerra, nós conseguimos superar e estamos superando. Guerra, essa é a palavra. Exato. Doutor, sequelas pulmonares, em que situação? Porque assim, eu, por exemplo, eu fiquei bem, assim, durante um bom tempo após a intubação, eu diria meses, sentindo aquele cansaço, foi uma recuperação lenta, né? Mas tem pessoas que eu converso que ficaram com sequelas realmente. Sim. E que precisam ainda dar continuidade. Agora, em que momento a pessoa perceber que essa sequela é tão importante que deve ser procurado especialista? Então, as principais sequelas é a fibrose intersticial do pulmão. O que é fibrose, doutor? O pulmão, ele é um órgão elástico. Todo pneumologista ou cirurgião torácico faz a associação do pulmão com um balão, né, cheio de ar.
que ele movimenta, ele infla, né? Sim. E solta, então ele tem essa elasticidade, essa complacência. A fibrose, por conta da inflamação intensa causada pela COVID, que a COVID pode gerar uma fibrose, deixa o pulmão rígido. Então esse pulmão rígido, ele perde essa complacência, essa elasticidade, você não consegue trocar bem, fazer a troca gasosa do gás carbônico com o oxigênio. Então essa é uma das sequelas. A outra, a bronquiectasia, que é a dilatação dos brônquios, por conta também das lesões da COVID, dilata o brônquio. Então é aquele paciente que sempre está com tosse, pigarro. Então, no pós-Covid ficou grave, internado e não procurou o médico, ou não teve acesso também. Não é nem a questão de querer, às vezes tem muitos pacientes no Brasil que não têm acesso à medicina. Então pode desenvolver uma lesão dessa, como a bronquiectasia. E a trombose do pulmão também, que é o tromboembolismo crônico da artéria pulmonar. Então essas são as três principais e descritas. Então o que o paciente que esteve internado, está com sintoma respiratório, ele tem que procurar o médico para fazer uma avaliação adequada. É lógico que a gente sabe, desde a SARS-CoV-1, lá de 2003, na China, o primeiro coronavírus que causou dano para o aparelho respiratório, a gente já sabia que o coronavírus pode gerar essas sequelas. E o tratamento adequado, doutor, o que é o tratamento? Saiu da situação grave, daí está acompanhando no consultório ou no ambulatório de hospital, até mesmo público, o médico saber, bom, esse é o tempo de eu fazer um tratamento de resgate desse pulmão, que pode ser corticoterapia, também que foi já muito falado, para evitar a ação dessas células inflamatórias, principalmente o fibroblasto. O fibroblasto ele causa essa fibrose do pulmão, essa cicatrização. E também a reabilitação com fisioterapia é extremamente importante. De novo, os fisioterapeutas, a gente falando aqui, para a gente melhorar essa condição cardiorrespiratória do paciente. No pulmão são essas três. É muita coisa, né? Tem bastante coisa. Doutor, agora sim, teve um caso, né, que ficou muito falado aí sobre o pulmão artificial, infelizmente aí pela perda, né, de várias pessoas. Gente, eu vou citar o Paulo Gustavo, mas são várias pessoas que foram perdidas, né? Que Paulo Gustavo, uma pessoa da mídia, de grande notoriedade, então veio à tona aí o tão falado pulmão artificial. Agora, é o cirurgião torácico que manuseia este equipamento? O cirurgião torácico é uma das especialidades que eles são experts com a ECMO, que é o equipamento, que é uma bomba, né, que ela retira o sangue do paciente e a gente consegue fazer a oxigenação com essa membrana. A gente retira o sangue venoso, oxigena, tira o CO2, coloca o oxigênio... Hematose. Na verdade, assim, a gente faz essa oxigenação nas hemácias. Tá. E ele retorna para o corpo. Então, isso assim, quando é colocado, é lógico, tem vários critérios que tem que ser seguidos. Não é para todos. Como você perguntou, o cirurgião torácico é o especialista que maneja o aparelho, faz a cirurgia para colocar esses catéteres nos vasos sanguíneos e o cirurgião cardíaco também faz. São as duas especialidades que atuam com ECMO. E a ECMO, assim, onde tem o acesso a esse recurso, essa bomba, é uma circulação extracorpórea nos grandes centros. E é necessário uma equipe multidisciplinar, que é o perfusionista, a enfermeira vai estar habituada com o aparelho, os médicos. Então é lógico, tem que ter um critério de avaliação para qual paciente que vai para a ECMO e infelizmente não são todos os centros hospitalares que dispõem desse aparelho. Doutor, eu vi que inclusive uma matéria sua na revista Caras falou sobre os nódulos pulmonares. Né? Muitos pacientes que tiveram Covid, eles foram diagnosticados com esses nódulos por terem realizado tomografia do tórax. Como que foi isso? Bom, assim, muitos protocolos, a COVID ela causa uma lesão, uma pneumopatia, né? A gente chama de pneumopatia viral, uma pneumonite viral. O raio-x simples de tórax, ele geralmente não vê, que ficou muito famoso, a lesão em vidro fosco, você citou 80%. Eu costumo dizer 80% do quê? É vidro fosco ou tinha consolidação, áreas de necrose, então tem muito detalhe no que tem essa imagem. Esse paciente, os protocolos preconizavam fazer a tomografia, que é o padrão ouro, né, de imagem para pulmão. A tomografia é o melhor exame de imagem. E assim,
mirava para tentar diagnosticar uma lesão da Covid, mas acertava também em outra lesão, que são nódulos. Então, muitos pacientes fizeram tomografia e foi diagnosticado nódulo. Então, tratou da Covid, curou da Covid, daí vamos tratar o nódulo. Então, eu tive muitos pacientes que nós operamos esses nódulos e era uma neoplasia maligna, um câncer de pulmão, e ainda estadio precoce, né? Hoje, a gente precisa diagnosticar quando está um nódulo. Quando já é uma massa, uma lesão maior, o tratamento é quimioterapia, né? É outro tratamento. E são resolvidos realmente o paciente quando o nódulo, mesmo que maligno ali, precocemente? Exato. A gente tem índices acima de 90% de cura com a operação. Todos os tipos de câncer, na verdade, né, doutor? Precocemente. É que, infelizmente, tem tipos de câncer como pâncreas, que a pessoa consegue identificar precocemente. E o de pulmão também. E o pulmão também. O que acontece? É que aí o paciente, por causa de uma coisa, descobriu outra. Exato. Daí por isso que a gente tem esses casos. E também tumor de mediastino, por conta da Covid, operamos, e os nódulos. Se fala muito no mundo sobre o screening. A gente tem screening de câncer de mama, que a gente rastrear, né, a mulher que pode ter o câncer de mama, com mamografia, ultrassom. O screening para câncer de próstata, mas para pulmão, fora já se faz, né? Então aquele paciente que tem uma carga tabágica, ele já fuma há muitos anos, já tem uma idade, então ele é eleito a fazer uma tomografia de tórax para a gente tentar rastrear um possível caso que tem um tumor. Daí, sendo precoce, a maior chance de cura. Bom, eu tenho duas perguntas importantes para a gente encerrar aqui. Uma é, o que o senhor acha que está dando certo nesse período aí da Covid? Sem dúvida nenhuma, a vacinação. A vacinação. Né? A gente tem mesmo a taxa de letalidade do vírus mais baixa, é lógico, a gente está tendo um novo surto da Omicron, né? Só que a gente ainda não tem essa resposta correta, se o vírus está perdendo força, se é um vírus menos letal, ou se as vacinas estão fazendo o papel delas, são mais eficazes e garantem uma imunidade e o paciente consegue reagir melhor quando infectado, ou até mesmo o bloqueio da vacina contra a infecção. Então, sem dúvida nenhuma, a vacinação, a gente aprendeu e deu certo nessa pandemia, está dando certo. E também o cuidado dos médicos, que nós aprendemos melhor o manejo da doença, né, nesses 2 anos de pandemia. Bom, a gente vê aí muito se fala em vacinação, né? A gente, infelizmente, eu falo porque assim, eu abertamente falo que eu me vacinei de novo e de novo. Se tiver que tomar 10 vacinas, eu vou tomar, porque eu que estive lá, né, em cima de uma cama, de fralda, lutando para viver, sei o quanto é importante você tentar aí qualquer recurso que seja para não chegar nesse estágio. Então, a gente sabe que as estatísticas, isso é um médico dizendo, isso sou eu que acompanho, que estou sempre antenada, e isso é para você que está aqui assistindo Saúde Você, saber que sim, a vacina tem trazido de uma certa forma benefícios. Como o doutor disse, não sabemos se o vírus perdeu força ou se a vacina está sendo muito eficaz, mas os números caíram. Então, a estatística mostra que isso melhorou muito. Doutor, eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar, porque assim, é tão importante a gente falar de saúde. Eu amo, gente. Isso aqui para mim é um presente que eu recebo e que eu compartilho com vocês quando eu venho trabalhar e posso falar de um assunto tão sério. Hoje a saúde está tão evidenciada, a prevenção, o bem-estar, a qualidade de vida. Então é um prazer sempre falar de saúde. E aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta até polêmica. Quando essa pandemia vai acabar, doutor? Porque eu quero sair também, né? Eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida. Não, todos nós, todos né, nós. Todos nós. Bom, assim, é uma pergunta que a gente não tem um período, né? A gente sabe que a gente está no caminho. Eu sempre vejo por um olhar positivo, né? E também eu passo essa positividade para os pacientes. Então, a questão de a gente ter um empenho humano, um empenho técnico, né, científico, e até mesmo de investimento, que em pouco tempo, é lógico, pessoal, é uma vacina pouco estudada, mas é uma vacina eficaz, né? E também a questão do vírus, tem muito trabalho sendo feito, o tempo de transmissão. O paciente, eu tenho o vírus, sinal, fez o diagnóstico positivo. Então a gente vê que essa variante, ela tem um tempo de contágio, de transmissão menor. Então, será que foi a vacina? Será que o vírus perdeu a força?
O que importa é que a gente está no caminho de uma melhora. Eu sempre vejo por esse olhar. Mas a data, a gente tem que continuar se cuidando, fazendo todos os cuidados de higiene, utilizar máscara, mas a data a gente ainda não tem. Mas eu acredito que nós estamos no caminho. Certo. Exato. Bom, gente, essa pandemia também veio para ensinar você que hábitos simples salvam vidas. Então pensa nisso, pensa no cuidado, pensa na prevenção. Sempre. Gente, tem os meses lá que faz menção, né? Outubro rosa, novembro azul, mas cuidar da saúde é a todo momento, é o tempo todo. Então cuide do seu bem mais precioso, porque cuidando de você, você cuida das pessoas que você ama e da gente também, né? Por favor, né? Vocês me amam, né? Então bora todo mundo tomar vacina, se cuidar aí. Um beijo pra vocês, doutor. Obrigada. Obrigada por essa aula, obrigada pelo carinho, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso, e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço você, Duda, toda a equipe dessa oportunidade. Equipe, ele mandou um beijo pra todo mundo. Tá, Obrigada! Ê, palmas! Vamos encerrar com palmas, porque foi aqui um momento importante de saúde de você. Um beijo e até a próxima segunda-feira.